Alô, Rio! Nosso podcast entrando no ar mais uma vez. Estamos reunidos aqui no nosso estúdio da Rua Álvaro Alvim, na Cinelândia. Um bate-papo com mais um artista, mais uma personalidade do mundo artístico do Rio de Janeiro. E a meu lado eu tenho, para nos acompanhar e nos ajudar nesse podcast, Fernando Reschke, ator, diretor, produtor. Esse homem é tudo, né, Reschke? Tudo um pouco, né? Cada hora é uma coisa. Vira tudo dependendo do salário e do cachê. Tá tomando os remédios do negócio da gripe, né? Pois é. Teve uma reação aí. A minha voz está faltando. Peço mas vai e vem. Aos telespectadores do mundo todo. Também participando, Zé Maria Rodrigues. Mais uma vez, Zé Maria. Seja bem-vindo. E vamos botar para quebrar hoje. Hoje é internacional o nosso convidado. É maravilhoso. E o Sérgio Papito, né, Sérgio? Alô, Rio, obrigado pessoal, obrigado pela audiência. E vamos começar nossos trabalhos aqui, que tem muita coisa aqui. Ele tá perdido, nosso convidado está perdido, porque minha mãe é uma grande fã dele, né? Uma pessoa maravilhosa, que eu lembro ele até com carinho, era bem jovem. E eu até fiquei surpreso, né, com que você viria aqui. Fiquei surpreso mesmo, porque eu falei, meu Deus, eu não sabia que era ele. Né? Eu vou deixar aqui o nosso amigo Jaguar para comandar os nossos trabalhos. Então já vamos apresentar o nosso convidado. Ele é um ator maravilhoso, um ator que todo mundo conhece, brilhou na Rede Globo, no cinema, no teatro, em vários momentos. E hoje nos honra a presença de Tony Correia. Muito obrigado, Tony. Obrigado, eu é que agradeço e fiquei lisonjeado com o convite. E também agora com as boas lembranças que vão, porque nós dizemos lá em Portugal, no tempo das cerejas, que muitas vezes a conversa é como as cerejas. Você pega uma e vem um monte. E aqui também, só com o resto que em minutinhos já viajamos pelo tempo, né? Agora, vocês viram, tinha um comercial na época, mas os meus cabelos mudaram. Agora, o sotaque... Continua o mesmo. Continua. Tony Correia, um ator que fez diversas novelas, está no imaginário do público brasileiro, é uma pessoa que marcou época em seus grandes trabalhos. Recentemente esteve na novela Novo Mundo, no Tempo do Imperador, está fazendo um espetáculo, Navegar é Preciso. Vamos conversar sobre isso tudo. Mas, Tony, eu quero saber de você quais as novidades. Depois a gente fala do passado, mas qual é a novidade? O que você está fazendo no momento? O que está acontecendo? Tá bem, olha, agradeço pela ordem, porque a tendência muitas vezes, no meu caso, é falar do passado. Mas vamos então, e atualíssimo. Nós estamos no mês do descobrimento. E eu, no dia 24, agora, no Museu Naval, apresentarei um espetáculo Oceano Largo, Navegadores e Poetas, que é um pouco uma declinação do Navegar é Preciso que você falou. As pessoas pouco falam nisso, mas um caso inédito na história da humanidade aconteceu aqui no Brasil, então, há pouco mais de 500 anos. O que foi? Posso seguir? Então, vamos conversar aqui, o tempo aqui é aberto. Pronto, obrigado. Mas foi o seguinte, no dia 22 de abril, Cabral chegou, com ele 1.350 homens, mas não foram à praia. No dia seguinte, 23, ele juntou os capitães na nau Capitânia e dos 1.000 e tal homens, escolheu 4 para irem à praia. Mandou descer um barquinho. Você, um europeu, Nicolau Coelho, grande capitão que chegou com Vasco da Gama à Índia, entendia tudo do mar. Você e você, 2 africanos, um da Guiné e outro de Angola. E você também, um asiático conhecido como judeu da Índia, que falava vários idiomas. Aqueles 4 homens agora vão em direção à praia, onde estão os homens nus. Os portugueses já tinham visto homens nus na praia, mas com aquela cor parda e aquele cabelo liso, isso eles nunca tinham visto. Bom, e agora lá vão. E quando estão chegando perto da praia, o mar começou a ficar agitado. Nicolau Coelho deu sinal para parar. Os índios se aproximam com os arcos. Nicolau Coelho faz sinal para eles abaixarem os arcos. Eles abaixaram. Quando chegaram junto da canoa, enfim, da barca, Nicolau Coelho pega o barrete e dá para os índios. Os índios pegam o colar e dão. Vamos bater uma selfie?
Queridos, para mim, esse é o retrato do Brasil. Pela primeira vez na história da humanidade, não é só do Brasil, nem de Portugal, nem do mundo da língua portuguesa, é pela primeira vez na história da humanidade, 4 raças de 4 continentes se encontravam trocando presentes. Isso fala da terra que é o Brasil. Ali naquela selfie está a gente, uma terra acolhedora, onde gente dos 4 continentes, aqui agora 5, são bem recebidos, e ali está nessa foto. Aqui árabes e judeus são amigos, aqui católicos e protestantes são amigos, aqui a terra é amiga e generosa. Em Portugal temos uma colheita por ano e olha lá, às vezes, num ano mais difícil, aqui tem 2 até 3. Não é? Então, para mim, o descobrimento é isso. Há uma lição a dar à humanidade. Não vou falar agora tudo, temos como ocasião, mas lembra, os nossos avós chegarem aqui não foi por acaso. Vem muito antes, diz o poeta Fernando Pessoa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. O vir aqui é o resultado de um sonho elevado, mas antes disso, é um desígnio divino. Por quê? Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. E o que é que o Deus fez? Sagrou-te aos nossos avós. E o que é que eles fizeram? Deixaram a praia segura, a zona de conforto, entraram numa casquinha de nós e foram desvendando. E a espuma, a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo. Porque depois de chegarem aqui, continuaram até darem a volta ao mundo. Mas o Brasil é um momento muito especial na história da humanidade. Entende? Todo mundo admirado. Porque quem estava na praia, e tem cara branco, barbudo, isso existe. E tem cara negro. E o outro meio amarelado, com os olhos assim. O que é isso? Que raça é? A raça humana. Ali tinha o que nós somos. E que o Brasil acolhe. E essa é uma lição que tem que dar à humanidade. Nossos avós venceram a distância do mar. Hoje nós temos que vencer uma outra distância, a que nos separa uns dos outros. E o Brasil à cabeça. Bom. Isso é perfeito. Zé Maria Rodrigues. O Darcy Ribeiro profetizou que o Brasil será uma nova Roma. Eu acho que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Exatamente. Porque essa predisposição do brasileiro, não da classe dominante, mas do brasileiro, de todos nós, das pessoas que fazem o Brasil, de fazer ela uma grande nação, e uma grande nação com muita humanidade. É isso quando o Darcy Ribeiro falou que o Brasil está destinado a ser uma nova Roma, é nesse sentido. Então, desculpa, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Tudo bem. Mas é isso mesmo. Fernando Pessoa diz, a nossa grande raça partirá em busca de uma Índia nova que não existe no espaço, em naus que são feitas daquilo que os sonhos são feitos. Nós mantemos essa capacidade de sonhar, de ver o invisível, de ver mais além. Entende? Foi assim que nós, de repente, aparecemos. Já foi o resultado de um sonho maluco. Sim, de onde vem essa febre de navegar, de sempre querer partir em busca de um porto por achar? Isso está em nós. A distância do mar não precisa, nossos avós, porque antes o mar separava. E quando a gente fala nas navegações, esquece às vezes alguns pormenores que são muito interessantes e que eu gosto de chamar a atenção. Por exemplo, você no domingo comeu uma picanha, gosta assim de uma bela picanha ali com uma cervejinha. Aqui não tinha gado. Não tinha gado, não. Agora, se lá em Portugal você se delicia com bacalhau com batatas, eu gosto muito, pois é, mas o seu bacalhau não conhecia a dona Batata em Portugal. Não, não. Nem na Itália, se você é de ascendência italiana e se encanta com aquela pizza, a Margarita não conheceu o seu tomate. Não, Tony. Mas por quê? A Itália não tinha tomates. A Itália não tinha tomate, não. Batata, tomate, milho são originários da América. Enquanto o mar foi uma barreira, e durante séculos, milênios, ninguém o atravessava. Lá do outro lado, na Europa, ninguém sabia o que era isso. Agora, quando nossos avós no mar, onde apenas havia as efêmeras trilhas do vento que passa, aí sim, com determinação, com coragem, com perseverança e alta tecnologia, abriram caminhos no mar, construíram como se o mar agora fosse uma ponte unindo os continentes. Oh, que encontro delicioso! Com o seu bacalhau, conheceu a dona Batata, eu gosto muito. E na Itália, a Margarita gostou de conhecer o seu tomate, não é?
E aqui, gosta de uma galinha caipira, talvez? A primeira vez que aqui virá uma galinha, vai fazer anos semana que vem. Foi justamente na Nau de Cabral. Caminha, na chamada certidão de nascimento do Brasil, destacou isso. Os índios não usavam pôr-lhe a mão. Que bicho é aquele? Que horror. Pois é. Agora, só mais uma coisa. Você acha que quando Cabral chegou na Bahia, viu lindos coqueirais? Se deliciou com o coco da Bahia? Não. Não, Tony, não. Mas o coco não é da Bahia? Não. É verdade. Mas não se diz coco da Bahia? Sim, veio para aqui 50 anos depois. E se deu tão bem que hoje a gente até duvida que não fosse daqui. Mas não é. Então são essas coisas todas que eu gosto de falar e mostrar e levantar a autoestima. Quando você olhar para o mapa do mundo, sinta-se orgulhoso. Foram os nossos avós quem assim o desenharam. Olha Portugal, a África, olha para o lado esquerdo. O que é que existia? Lá de cima, Deus sabia, tinha muita coisa. Mas quem estava no velho mundo não sabia nada. E quem estava aqui? Sabia que tinha um velho mundo? Também não. Quem é que realmente levou isso? E trouxe essa comida, enriqueceu a nossa mesa com novas cores e novos sabores, além de dar novos mundos ao mundo? Foram os nossos avós. Com o bico das naus e das caravelas. Sabem onde é que aparece pela primeira vez o Brasil? Mapa de Cantino. Cantino era um italiano. Foi ele que desenhou? Não, foi o espião italiano que lá em Lisboa conseguiu. Mas antes disso ninguém sabia do Brasil e do que aqui tinha. E foram os nossos avós. Agora isso foi fácil? Não. Por que é que o mar é salgado? Alguns brincam. O mar é salgado, tem muito bacalhau de molho. Bom, mas não é bem por isso. Mais razão tem o poeta, que diz, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E lágrimas de quem? Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. E a pergunta é, valeu a pena? E a resposta vocês conhecem. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É uma grande amostra de um grande ator e uma grande aula que nós acabamos de ter aqui também com toda essa explanação de Tony Corrêa, um artista que não pode estar fora da televisão mais, tem que voltar, tem que ser mais utilizado. Nessas participações que você fez aqui foi muito boa, foi muito marcante, eu vi essas cenas e gostaria de passar para Fernando Reschke, nesse momento que você nos situasse o trabalho artístico de Tony Corrêa, como você o conhece. Bom, a gente se conhece há muito tempo, mesma época de Globo, eu estava na linha de show nessa época, bastante linha de show, você vai na novela, e te taxaram como galã, né? Ser galã. Era pesado na época? Você se considerava um galã? Porque Tony Corrêa é um galã que chegou de Portugal. Então, por sinal, você falou Corrêa, é de origem judaica? Quero que você me responda isso. Você é um estudioso. Eu acho que sim, que Corrêa é de origem judaica. Naquela época, muitos judeus... Novo, né? Cristão novo. Muitos mudaram de nome, né? E também esse peso de ser galã. É pesado, te chateava, te enaltecia. Como é que você viu isso na época? Olha, eu acabei tendo um papel que não era meu e que, por um lado, me alegra muito, mas também me dava responsabilidade. Por quê? Eu cheguei em janeiro de 76. Nessa época, o estereótipo do português, sobretudo na linha de show, português tinha que ser baixinho, bigodudo, idiota, isso. Ou no futebol jogava de tamanco, com bola quadrada e o bigode. É verdade. Era essa a imagem do português. A ideia de um português galã não passava pela cabeça de ninguém. Entende? O português era aquilo mesmo. Bom, hoje com o Cristianinho Ronaldo e tal, ninguém mais pensa nisso. Também aqui com Jesus e com o Abel, agora também já sabem que a bola é redonda. Mas na altura... E eu não sabia, tinha acabado de chegar, porque o modo como eu entrei também é muito interessante. Eu vim, para manter a tradição, a primeira vez que eu vim ao Brasil fui de navio. E, ao atravessar o Equador, tem o batismo do novo hemisfério.
Então me disfarçaram de pirata e eu tinha como missão jogar o pessoal na piscina. Tá bom, lá empurrei uns homens, poucos, meninas, bem mais. E aí uma delas me diz assim, ó Tony, você tem jeito para essas coisas. Por que você não vai fazer novela na Globo? 2 nomes que em 76 os portugueses não conheciam. Eu não sabia nem o que era novela, nem o que era a Globo. Mas aquilo me ficou. Desembarquei aqui no Rio, fui conhecer meus tios, que eu não conhecia, e todo mundo assistia Pecado Capital, né? Francisco Beto Faria e tal, livro da Janete Claire, né? Mas, ô tia, isso aqui é novela? É, sim, filho, a gente aqui gosta muito e tal, ok. E a Globo? Não, a Globo é aqui no Rio. Tá bem, eu cheguei final de janeiro. O que é que eu queria? Jovem europeu, o carnaval, né? Estava aí com o tensionismo. E lá fui, pulei, que eu gosto de dançar e tal. Mas quando acabou, eu perguntei, ó tia, onde é que fica essa Globo? E a minha prima, o que é que tu vais fazer na Globo? Disse, não sei, me fala que eu lá vou. Então ela me explicou, o Jardim Botânico e tal. E, queridos, tem até hoje, em frente à Globo, ali, uma padaria chamada Século XX. Século XX, verdade. Eu fui até lá, já reconheci uns artistas, porque agora tinha ficado aqui, já também assisti. A Guta, que era logo ali, exatamente. E aí, e também a novela Anjumal. Isso, Suzana Vieira, René de Vilmont, viu que era, não é, eram as babás, mas aí eu olhei, olha, não sei o quê. E naquele calorão, peço para o garçom, opa, dá-me um mais lá pedir. Aí o senhor olha para mim assim, o senhor alto, grisalho, olha para mim, da cabeça aos pés, despesar a cabeça, meio incrédulo, e me pergunta, você é português? Eu sou senhor. Você é ator? Não, mas gostaria muito de sê-lo. Aí já falei bonito. Aí ele se apresentou. Eu sou o Moacir Deriquém, produtor da novela das 8. Nós estamos precisando de um português para trabalhar no Casarão. Você não se importa que eu apresente o Daniel Filho, diretor da novela? Com todo prazer. Glog, 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 glog. Lá engoli aquilo. E atravessei a rua e entrei no Estúdio A, porque era logo ali. Estavam justamente gravando as últimas cenas de Pecado Capital. Era o Lima Duarte, que fazia o Salviano Lisboa, Uma Casa Bonita e tal. Sim. A filha do Salviano, que era a filha dele, a Débora, e o Denis Carvalho, que era o namorado e tal. Aí, de repente, eu ouço uma voz, atenção, roda VT, câmera, gravando. No que eles começam a atuar, eu comecei a ficar nervoso, né? A ficha começou a cair. Daqui um pouquinho a mesma voz, ok, valeu, Lima, pode ir embora. Denis e Débora, tem troca de roupa, estou descendo para ensaiar. Aí o Moacir me cutuca e diz, o Daniel, está vindo aí. Aí é que o refrigerante resolveu se manifestar. Eu todo nervoso, abre-se a porta do estúdio, gritou o Moacir, Daniel, vem ver o gajo que vai fazer o Jacinto. Eu não sabia, mas era eu. Depois é que me contaram. O Lauro César Muniz, o autor do Casarão, queria que o Jacinto fosse um português e não um ator brasileiro imitando. E lá está, na altura não tinham. Não é? A produção ainda tentou ver, dizendo, não, mas é filho de português, eu tenho um bom sotaque, mas o Lauro foi categórico. Ele disse, não, o Jacinto tem que ser um ator português. Não tinha jeito. Eles designaram Jardel Melo, que era assistente, para ir a Portugal contratar alguém. Mas imagina o tempo, a papelada, a despesa, aquilo tudo. Aí nisso eu apareço, lá está, com o físico mais ou menos que eles tinham imaginado para o Jacinto. De mão beijada ali. Assim, pronto, né? Aí quando ele diz, vem ver o gajo que vai fazer o Jacinto, aí todo mundo começou a chegar perto. Eu lá, todo nervoso e tal, e começaram a dar palpites. Diz assim, ele é meio parecido com o Tarcísio Meira, que eu não sabia quem era, porque ele não estava no ar, a minha dor de barriga continuava. Aí o outro chegou assim, não, olho claro, ele é mais o Paul Newman. Paul Newman? Aquele americano? Esse eu sabia quem é. A dor de barriga aliviou um pouquinho. Aí tinha uma diretora de arte, porque o Casarão eram 3 épocas. Ela chegou assim, olhou e comentou com o Daniel, ele tem um olhar tão puro, né? Diz o cameraman, mas não vai ser por muito tempo. E finalmente, então, chega o Daniel e me pergunta, você não se importa de fazer um teste? Não. Diz, bom, então tem uma jovem atriz, ela quer fazer televisão, vai fazer um teste, você faz o teste junto com ela. O nome dela é Cristiane Torloni. E assim foi. Fizemos o teste juntos, ainda bem, porque, bom, a mãe dela, claro, Mona Delassi, já era atriz, então nos ensaios, e o pai também, né? Então, aí pronto, lá decorando o texto, olha, algumas vezes aqui no Jardim Público, eu, quando vou lá, cada vez me lembro. Né? Martoni, só um pedacinho, não sei se eu vou falar besteira, mas não teve a história do Machado, que tu pegou o Machado, aí achamos o homem.
essa é bonita e fizeste bem lembrar, mas então, isso foi depois do teste, porque o teste era para ver se eu fazia ou não. Aí já era para valer. Então, lá fiz o teste e pronto, graças a Deus tudo correu bem. Eu fui o Jacinto do Casarão com um tema lindo, Eu Sou Nuvem Passageira, a música do Hermes Aquino, né? Que marcou. E a Cristiane fez depois Duas Vidas, em que fazia filha do Francisco. Então, ok, chega agora a primeira cena. A primeira cena foi essa, Jaguar. Eu já tinha ouvido falando dessa Sim, maneira. porque foi gozado. O que acontece? O que o Daniel pensou pela lógica? Como é que era a cena? A cena era a seguinte: o Jacinto, o Jacinto é um trabalhador, né, português, imigrante, na fazenda Água Santa, que era do Oswaldo Loureiro e tal, major, casada com a Miriam Pires, justamente estávamos falando com a nossa amiga, e que tinha uma filha, Ana Lu Prestes, que era não é, Maria do Carmo. E eu então trabalhava lá, e uma das cenas é ele rachando lenha, logo a primeira cena, quando a menina, né, a Maria do Carmo, então a Ana Lu Prestes, a filha, vem e há ali uma troca de olhares e tal, porque depois isso vai um pouco mais à frente e tal, né? Ok, então a cena era essa: Jacinto rachando lenha, quando dava sinal a menina vinha. E o que é que o Daniel pensou? Um estudante de Coimbra, morando em Paris, porque na altura eu já morava em Paris, que nunca foi ator na vida, rachando lenha, vai soar falso para burro, né? Porque ele nunca pegou no machado na vida. Ele não me perguntou nada, eu não disse nada, mas eu sabia rachar lenha. E por quê? Eu estudava em Coimbra, mas quando íamos passar as férias lá na aldeia onde eu nasci numa aldeia da Beira Alta, né? Terra do vinho do Dão, queijo da serra, coisa boa. E não havia academias na época, então, como a gente dizia, ter músculos, o que é que eu fazia? E gostava de fazer, para desespero também, pode se machucar e tal, mas era rachar lenha. Então eu sabia machado, eu sabia como é que... Engraçado que foi com o machado e depois eu virei o machadinho. Verdade. Mas enfim, então lá vai o Daniel Filho também, não é bobo. O que é que ele pensou? Câmera 1, dá o machado contra o céu. Câmera 2, que era para dar ao homem, né, todo, né, o plano ali dele com o machado na mão, ele nem lhe falou. Câmera 3, dá a madeira e o machado entrando na madeira. Então era só lá em cima eu com o machado e depois só entrando na madeirinha. Mas mostrar o homem com o machado na mão, se fosse uma caneta assim, mas o machado não. Tá bem. Ok, ele lá tomou as providências, foi lá para a Regi. Atenção, né? Ação. No gravando, eu cuspo na mão. Cuspo na mão. Aí eu ouço corta. Aí eu chego junto de mim, o que é isso? Diz, não, isso é um gesto normal de quem trabalha, uma espécie de óleo para a mão, vamos lá. Pode fazer. E aí lá vai eu para a Regi. Atenção, roda VT, câmera gravando. No gravando, como vocês imaginam, aí cuspe mesmo. Pego no machado na primeira, pá, com vigor danado, pá, já quebrou tudo. O segundo grudou, levantei a madeira e tudo, e pimba. Eu só ouvi na câmera gritando para a câmera 2. Câmera 2, abre a câmera, temos homem. E assim foi a minha primeira cena, né? Porque entretanto a menina vem, eu então dou aquela paradinha e tal, e uma piscadela de olho assim meio charmosa e tal. Pronto, valeu a cena. Assim foi o meu princípio, não é? Mas olha que bom que lembraste, que eu nem sempre conto essa cena e tem tudo a ver e realmente como foi marcante, não é? Obrigado, Jaguar. Pois é. Fala. Que já viajou também para a Europa, coisa e tal. Como você vê o trabalho do Tony, que ele fez o inverso, veio para cá? A minha surpresa, eu não conhecia a sua história, é saber que você chegou aqui e você não era um ator. Os outros atores que vieram depois, eles eram atores lá em Portugal, né? Tinha toda uma vida já no palco, e aí se deram muito bem, né? Todos eles. Mas você chegou também muito bem, porque chegou com história de vida, que você trouxe uma experiência de vida que estava precisando exatamente
E são as casualidades da arte, é essa. Quer dizer, ele estava ali no momento exato, o Deriquet estava naquele mesmo momento, ele não foi procurar emprego, quer dizer, ele foi até procurar emprego, mas ele não foi. Ele foi lá ver como é que funcionava. A casualidade são as surpresas que a vida entrega para nós, para as pessoas. Às vezes você não sabe como é que fulano chegou até ali. Essa casualidade. Quer dizer, o cara foi ali, era o que a maior emissora de televisão do Brasil estava precisando. E ele estava lá. Ele só olhou para ele e viu que você estava pronto. Quer dizer, viu que você estava pronto. O personagem já estava pronto, né? Que às vezes o cara fosse procurar fazer teste e procurar o ator em Portugal, e de repente ia passar um mês procurando para até encontrar. De repente você entrou, é o tipo físico, e você não sabia Madalena. Quer dizer, são as casualidades que... Isso aí é que foi o que eles ficaram alegres. Se me permite, eu já vou comentar esse homem certo no lugar certo, na hora certa. E é verdade, mas temos que fazer algo por isso. Neste sentido, hoje eu trabalho muito com as empresas também. E mostro isso. Então, o homem certo estava a 8.000 quilômetros de onde nasceu, né? Porque eu nasci lá numa aldeia da Beira Alta. O lugar certo, o bar, ali, a padaria, estava a 10.000 quilômetros de onde morava, porque eu já morava em Paris. Então, alguma coisa nós temos que fazer para que depois tudo se conjugue e a hora certa chegue, não é? Eu, no meu caso, tive que atravessar literalmente um oceano, não é? Outros terão que atravessar um oceano de dúvidas, de incertezas. Será que sou capaz para realizar o seu sonho? E tudo isso também tem um tempo, não é? Os gregos têm 2 palavras para designar tempo. Cronos, está no cronômetro, que dá a hora exata. Mas tem também o kairos, que dá a hora certa. A hora certa de fazer as coisas, decisões que você toma não é o relógio. É o tempo, que muitos chamam o tempo de Deus, que está lá dentro. E que você muitas vezes ouve olhando para o mar, que vem no som das ondas, ou numa noite de luar, ou num momento de reflexão em que você sente que chegou a hora. E você faz. Não é? Lá está, Deus quer, o homem sonha. E então a obra nasce. Então, eu realmente... agora, volto um pouquinho aqui ao Rescue. Vejam o que aconteceu. Com isso, 3 meses depois da novela estar no ar, o Cassiano Gabos Mendes liga para a Globo dizendo: olha, eu quero esse portuguesinho para a minha próxima novela, que era Locomotivas. Locomotivas. O Machadinho, e aí foi um estouro. Tinha um restaurante, né? Exatamente, o Tia Joana. Na casa dos tios, né? Não é isso? Exatamente. Era um bar. Isso, que era um bar decadente. O Machadinho montou uma startup com a linguagem. Fazia um bolinho de bacalhau que ficou famoso. Exatamente. Santa Clara. Isso. E o bacalhau a golpes de sal e tal. Por iscas com elas, tudo isso. Mas porque ele chega então num bar decadente e aí ele agora transforma então no Tia Joana, no restaurante, que é um ponto de encontro e tal. Aí, capa de revista, isso e aquilo. E aí é que está. Os portugueses, e sobretudo os filhos de portugueses, muitas vezes Portuga, sentindo bullying e tal, habituados a ver o cara, cada vez que aparece na televisão, tem que ser uma anedota, ou aquele bigodudo que o Rescue estava falando, e baixinho e tal. Vem agora um português, galã, vão nas bancas, capa de revista. Verdade. Então eu sentia isso também depois, o peso da alegria em contribuir com a mudança do paradigma, não é? Mas também, ao mesmo tempo, a responsabilidade de dar um bom nome, de não ficar envolvido. Fazia muito baile debutante. Eu sempre procurava me pautar assim, entende? Para não, respeitar isso. Aqui a casa... teve uma cena dançando na inauguração do Casarão com o Rancho, que aqui foi o pessoal da Casa do Minho que foi lá. E pronto, lá eu dancei com eles. Então, e a gente lá na Guta era onde, não era como hoje, a mensagem pelo WhatsApp. Eram cartas que as pessoas escreviam. E você via pelo número de cartas que os atores recebiam, os personagens que estavam realmente fazendo sucesso, né? Quando aquilo ficava tudo lotado. E eu cheguei a um ponto em que, claro, para decorar e tal, não tinha como ler aquilo tudo. Aí algumas eu deixava as tias ler. Quando eu vi que elas começavam a mudar de cor ou a reclamar, disse: não, tia, deixa que é seu ler. Porque tinha de tudo. Isso.
tinha algumas justamente dos portugueses, e homens e mulheres, então, sentindo, pronto, bem, terem agora, assim, olha, muitos até dizendo, olha, me chamam também de Machadinho, porque eu sou meio parecido com você, eu sou filho de português, então havia tudo isso. Então, realmente, neste caso, ser galã, era até uma honra, que me dava um certo medo, não em relação ao talento, que na altura, o primeiro passo para aprender é querer aprender. E eu queria. Onde é que eu ia encontrar? Numa escola de atores, ali só tinha de primeiríssima, PhD, MBA, Paulo Gracindo, Yara Corsa, Miriam Pires, Lutero Luiz, aqueles com quem eu convivi mais, ali o Ari, bom, era tudo, né, Oswaldo Loureiro. Então, eu ficava, muitas vezes, sobretudo nas externas, eu não trocava de roupa de propósito. Quando a produção chegava, Tony, o ônibus está indo para a emissora, você vem? Eu dizia, não, ainda estou com roupa de cena, vou depois. Fazia de propósito, para ficar vendo, eles atuando, conversando, fazendo perguntas, e era assim que eu fui fazendo. Porque também, no Casarão, eu fiz pai do Denis Carvalho, que é mais velho do que eu. Então, no primeiro trabalho na televisão, eu fiz 1900 e 1926. Exato. Não é? E então, e agora, como fazer os dois, ainda mais contracenando com gente talentosa, extremamente competente, e eu queria aprender, então ali ficava. Então, o fato de sentir que pelo meu trabalho, além das pessoas estarem gostando, mas também a imagem do português que estava mudando, me deixava assim, pronto, muito honrado e sensibilizado, entende? Se eu fosse ator, já experiente e tal, talvez eu reagisse de outra maneira, mas não, para mim era tudo uma descoberta. E ainda por cima veio com isso que eu não contava, que era a imagem do português. Eu morava em França. As anedotas que nós contávamos aqui de português, o francês conta do belga. As mesmas. Conto uma aqui para vocês verem que é igual. O belga tem sotaque. E então, justamente, um belga ia passar férias em Paris, e o que é que ele não queria que soubessem que ele era belga, para evitar essas brincadeiras aí e tal. Então eu fui ter lições, uma fonoaudióloga e e às tantas ela diz, você não tem mais sotaque belga, tem certeza? Não, você é autêntico parisiense, tem certeza? Sim. Aí ele então quis testar, pega o carro, como aquilo é perto, lá vai, aproveitou o fim de semana, entrou em França, ok, ela chegou aí, vou experimentar. Então, chegou, então, queria uma cerveja, por favor. Ué, você é belga? Disse, por quê? Tem sotaque? Não, isto aqui é uma farmácia. Então, é exatamente as mesmas, né? Se tirar aqui e botar português em vez do belga, eram as mesmas. Só que eu estava longe de imaginar que aqui se contava, acho que eu falava lá de belga, de português. Então, isso trouxe assim também para mim, até hoje, pronto, um carinho muito grande. E agora, Locomotiva está passando no Globoplay. No Globoplay. Não é? Então, gente que não era nem nascido na época, agora me liga assim, Tony, minha mãe, minha avó eram apaixonadas e tal, tinha o seu pôster assim, agora são eles que estão vendo. Mas, Tony, você tem um perfil que hoje faz falta na televisão. Nós não temos um perfil como o seu, né? São poucos os atores que têm um perfil seu. Você fez essas participações e são outros trabalhos que te impedem de pegar mais, voltar para as novelas, ou os produtores de elenco que também não buscam outros perfis, não vão pesquisar, como é que é? Como você vê isso? Olha, eu gostaria, sobretudo depois da pandemia, de realmente ser convidado e ter outros trabalhos, porque eu não fazia novela, mas eu trabalhava com as empresas, fazia congressos, seminários, workshops, tudo bem, a vida seguia, usando o que eu aprendi, mas podendo ganhar a vida. Só que na pandemia, também os congressos e os seminários e tal pararam. E agora vai fazer o quê? Então, ok, tentei, e online eu tenho curso de oratória que digo, escrevi agora um e-book, que aliás, se vocês quiserem, então convido, Oratória e Expressão. A Glorinha Boitmiller, que era muito famosa na época, as grandes vozes aí,
ela dizia que devíamos acariciar as pessoas com um abraço sonoro. E eu sigo nessa linha. Entende? Você pode falar muito, você pode ter uma voz bonita e não falar bem. E pode falar bem e não dizer nada. Nada que nos inspire, que nos ajude, que nos faça crescer. Ou entra por um ouvido e sai por outro, ou então é grande eloquência, só para aparecer. Isso de pouco serve. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver, faltam ingredientes. Amor. Sou que nem um pedaço de latão, sino que toca, só faz barulho. Então, eu nos cursos me preocupo justamente em ajudar a fazer as pessoas a fazerem bom uso do aparelho fonador, mas a terem consciência que o órgão principal da comunicação não é a boca nem os olhos, é o coração. A raposa disse isso ao Pequeno Príncipe. Ela primeiro alertou, a linguagem é fonte de mal-entendidos. E há um falar e dois entender, ou mais. Agora revelou-lhe o que ela chamou de segredo, que disse, o essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Isso está no Pequeno Príncipe. Então, eu reforço isso. O órgão principal da comunicação não é a boca nem os olhos. E olha que quando os olhos falam, não precisa de legenda, em qualquer lugar do mundo. Quando o coração fala, fica engasgado na garganta e sai pelo olhar, não precisa de legenda. Qualquer um entende. Não é? Ai, se os meus olhos falassem, e falam. E todos entendem. Então, mas é pouco, digamos, para as minhas necessidades, só o que eu comecei a fazer online. Então eu sentia falta que o telefone tocasse para fazer uma novela, ou que o telefone tocasse de um empresário para fazer mais um congresso. E foi o meu filho que me disse, pai, você gosta de falar, de ajudar as pessoas, tem conteúdo, se inscreve no TikTok. Negócio que não me passou pela cabeça. Isso tem 6 meses. Eu tinha 2.700 seguidores. Hoje, se vocês entrarem lá, Tony Correia, eu estou com 165 mil e alguma coisa, e um dos meus vídeos, falando de dicção, com uma rolha na boca e tal, tem mais de 4.600.000 visualizações. Quer dizer, então, isso está aparecendo. E muitos me dizem isso, Tony, você deve fazer novela. Tony, por que não chama? Não sou eu que não quero. É verdade que eu sou do tempo em que as novelas tinham um mocinho, isto é, que lutava pelo bem, sofria, passava por isso, por aquilo, mas a gente sabia que o bem prevalecia. Hoje, estamos numa época em que o Bambam é o vilão, a fulana vai ser a vilã da história. Isso não me agrada muito, mas alguém tem que, num filme sobre Jesus, alguém tem que fazer o Judas, alguém tem que fazer, pronto, o que for. Mas a gente sabe que o bem prevalece. Eu torço aqui, me convidem para uma novela, mas que possa ajudar neste sentido, a favor do bem, e que não para outra coisa que me entristece. Você, na ocasião, chegou a fazer teatro, que eu não lembro isso. Sim, o teatro eu fiz com a pulga atrás da orelha, com... Feidor, né? Sim, Só sim. Feidor. O Paulo o Gracindo Júnior Maison de France? foi Na Maison de France? não, nós tivemos e fizemos torneio. Eu não estou lembrando. Sim, a Maitê, Fernanda, não, Montenegro, não, a Maitê Proença, o Edwin, né, nosso amigo, sim, que dava um show, o Erson, isso, exatamente. Fizeram escala. A gente viu, Zé. Sim, sim. Depois fomos em vários. Era realmente 12 atores. Era um elenco que já era difícil, às vezes, naquela época, fazer isso. É para muita gente. Isso mesmo. Jorge Feidor, né? Isso. E foi assim uma grande... O vaudeville, né? Exatamente. Exatamente. De época, aquelas roupas. Era muito bonito. Não ter mais isso. E, mais uma vez, a escola. E assim navegar. Quando eu voltei... então, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, mas se não, deixo uma coisa no ar, que é o seguinte. Se diz que em casa não pensa, quem pensa não casa. Teve uma carioca que se distraiu, disse-me que sim. Pronto, agora tem 40 anos. Só que a carioquinha também me diz, agora para de brincar e vai trabalhar. E eu fui para a França e lá fiquei 20 anos. Cadê o portuguesinho? Onde é que anda o Machadinho? Achavam que eu estava em Portugal trabalhando na televisão, mas não. Eu estava em França, no mundo corporativo, mexendo com publicidade e vendas.
usando o que aprendi aqui, e ganhei vários prêmios em função do que aprendi aqui, e muitas vezes no palco. Mas como, Tony? No mundo corporativo, em vendas, o que é que você aprendeu no palco? Olha, aqui aprendi no Brasil. Aprendi a olhar para as pessoas como gente, não como número. Isso facilita o diálogo, atrai a cordialidade. A frieza do número afasta. E aí qualquer atrito vira conflito. Também aprendi no palco essa. Uma coisa é o texto, outra é o subtexto. O texto é do autor, o subtexto é do ator. Não, o que você diz é sobretudo como diz. Estou ocupado. Você está dando um chute no colega? Olha, agora estou ocupado. Basta mudar. Sérgio, não sei, pergunta para o Fernando. Você está me despachando? Outra coisa, olha, eu não sei, mas o resto que sabe. Vai lá que eu posso dizer, puxa, obrigado, Sérgio, qualquer coisa. É isso. Ou então vem pegar um documento. E pegar o meu documento. Está lá em cima, os homens têm que assinar, você sabe disso. Mas me falando com esse tom, tenho certeza que está naquele envelope, que ela ainda não abriu, não está nem aí para mim, não tira o olho do celular. Mas espera, quando precisar de alguma coisa lá do meu setor, não vem com pressa, não. E assim as equipes, mau ambiente, tudo isso. Outra coisa é dizer, olha, está lá em cima, mas não te preocupes, que assim que chegar eu mando te avisar. Puxa, obrigado, qualquer coisa é só falar. E é mesmo assim que se criam equipes, onde 2 mais 2, aí eu escrevo igual 5. E brinco dizendo, Tony, com esse sotaque, 2 mais 2 igual a 5, é matemática lusitana? Disse, não, 2 cadeiras mais 2 cadeiras dá 4. Agora, 2 pessoas trabalhando com outras 2, nunca dá 4. Ou dá 5 ou dá 3. Depende muito da comunicação e da chefia. Eu crio condições de diálogo, de entreajuda, estimulo a inovação, a criatividade, aí cria-se a famosa sinergia, o 5º elemento. E o resultado daquela equipe desafiar a matemática, parece um milagre. Como é que eles conseguiram? Mas está difícil, não batemos... Sim, 2 mais 2 é igual a 5, eles conseguiram. Agora cuidado, porque senão 2 mais 2 também pode ser igual a 3. E pelos tempos difíceis que atravessamos, com tendência para 0. Não são equipes que batam metas, que se mantenham, empresas que progridam. Então, usei isso e em 20 anos depois, ao voltar para o Brasil, é que meu filho não sabia que era, os meus filhos não sabiam que eu era ator. Eles foram alfabetizados. Nossa, não sabiam? Não. Você escondeu? Virei a página. Aí, quando cheguei aqui, eles foram alfabetizados em francês, inscrevi, claro, matriculei no Liceu Molière. E quando eles estavam estudando literatura, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, tinha uma foto do filme que eu fiz. Sim. E é o amiguinho deles que, abrindo o livro, olhou e disse, mas c'est ton papa. Aí o meu filho, isso é papá. Aí eu disse, pai, você é ator. E não sei nada. Aí que eu expliquei. Aí pronto, os amiguinhos e as famílias que conheciam, né? Porque isso foi em 2000, quando eu voltei. Então ainda estava muito presente, assim. E então, aí depois eu contei e tal. Mas, ao voltar, eu escrevi o Navegar é Preciso. E que voltei para o teatro, então, apresentei, comecei lá no ginástica, mas depois aqui pelo Brasil, mas sobretudo no mundo corporativo. Então é extremamente motivacional, uma aula de história, de poesia, e foi com isso que eu até a pandemia vivia bem a vida. A Fundação Dom Cabral, que é muito respeitada, né, trabalha, ela está entre as 8 melhores do mundo, no mundo corporativo, assim, de formação de líderes e tal, me reservava com 1 ano de antecedência, que eles abriam um curso, o curso demorava 1 ano, o encerramento do curso é o Navegar. Então eu já para garantir, pedi umas datas. Eu trabalhava com uma agenda assim, com um horizonte relativamente tranquilo. Aí depois começaram a cancelar 6 meses. A pandemia continuou, cancela mais 6 meses. A pandemia continuou, cancela mais 6 meses. E acabou. Agora é nadar abraço. Esperando que novamente as turmas façam 1 ano para voltarem a me chamar. Então, ia até vai lá. conseguir, sim. Voltando às aulas. Eu também dei muita aula de teatro, muitos anos, em Copacabana e tal. Quem te procura para fazer curso de oratória? Qual a figura? É o político? A dona de casa? Que tipo de estudante? E as empresas que me conhecem, muitas vezes me chamam por causa das lideranças.
ou alguém que, por exemplo, vai representar a empresa num congresso ou assim e fala para dentro, ou o próprio patrão que sabe tudo de administração, mas na hora de pegar o microfone aquilo treme e tal e não sei o quê. Então, as empresas, os advogados também, por quê? O advogado fala bem. Uma coisa é falar bem, a outra é persuadir. Por exemplo, quando numa sustentação o advogado fala, muitas vezes o juiz já sabe o que ele vai falar. Ele está falando isso mais para que o cliente dele veja que ele fez alguma coisa. Mas o juiz já tomou a decisão. Porque uma coisa é informar, outra é comunicar. Até o século XVI, comunicar era sinônimo de comungar. Aí sim, pode haver informação e não ter comunicação. Você até se iluda, acha que comunicou, mas não, se informou. E depois eu dou alguns exemplos para que se vejam isso. Então, ele precisa justamente, uma coisa é você usar realmente a comunicação como um espaço dialético, para que o juiz possa vir a ter também uma outra visão, e assim possa mudar a decisão. Se não, tudo que você diz, ele já sabe. Entende? E uma coisa é ser escrivão, outra é ser escritor. Entende? Quando você tem a função do escrivão, tá bom, você ouve aquilo, vai repreender. O escritor é outra coisa. Então, os advogados sabem que entre informar e comunicar, aí eles precisam disso. Então, é também um perfil, eu tenho até um módulo assim específico para isso. Agora, no TikTok e nessas coisas, está aparecendo muita gente, alguns até jovem, outro que vai fazer o TCC, vai apresentar o trabalho de conclusão de curso, ou nas faculdades, por exemplo, fazemos um trabalho de grupo. Pô, eu queimo as pestanas, trabalho para burro, mas na hora de falar, não, fala você, entrega para o outro, que pena. Aí não são eles, às vezes, que me procuram, são os pais ou assim, que dizem, não, vai lá e tal, que me ouvem falar disso. Então, hoje é mais mesclado, antes era mais os colaboradores ou de uma empresa ou então numa área específica como o direito. Agora, com as mídias sociais que o pessoal fica sabendo, pronto, aí hoje mesmo tenho um aluno, já vai para a terceira aula, em que ele chegou a pesar 100 e tal quilos. Hoje ele é um bodybuilding, quer dizer, e realmente a força e o argumento dele está na foto antes e depois, não tem como mentir, ele tem autoridade, ele já foi isso, olha como ele é hoje. Agora, como é que ele vai falar sobre isso? Ele próprio sentiu essa necessidade, entende? Ao falar, ou assim, ou criar alguma coisa, algum videozinho, ele tem que falar, tá certo? Embora as pessoas o procurem, porque realmente hoje eu tenho aquele corpo, e anos depois não é mentira. Mas ele sentiu, vendo a minha live, que realmente eu podia ajudá-lo nesse sentido. Pronto, aí ele veio. Então, e aqui, certamente, muita gente que está nos ouvindo pode ter dito, deixa eu ver lá com o Tony como é que é. Meu Instagram, enfim, Tony Correia 17, agradeço. Vocês podem ver ali, ó, no TikTok, tem uma live, geralmente, assim, por volta das 10. Então, esse é o perfil que inicialmente era muito corporativo, agora está se abrindo para o público em geral em função disso. Então, alguém que é tímido, por exemplo, nas festas agora de fim de ano, você vai lá e tudo que você quer é que nem falem de você, nem te dirijam uma palavra porque você tem medo de falar. Então, você tem o que dizer, mas fica quietinho, que pena. Aí eu ajudo as pessoas, justamente, e dei algumas dicas. Como falar? Se você faça perguntas, alguém viajou, então para onde foi? Olha que interessante. Como o teatro desinibe também. O teatro desinibe muito demais. Assim. Eu tinha alunos que não seguiram nada, tinham o elenco todo do Bradesco, né? Os funcionários do Bradesco, atravessando a Grande, você atravessava ali, e só segunda-feira à noite. Você lembra disso, né? Ele trabalhou com a gente lá. Agora, o que eu tenho medo da inteligência artificial, que com 15 segundos vai pagar minha voz, não é isso? Já estão, né? O Zé Maria está mexendo com isso. Para com isso. Eu te mato. O Zé Maria está fazendo isso. Eu te mato. O microfone, Zé. O microfone. Acabou o ator. Acabou o ator. Não, agora com a inteligência artificial,
daqui a uns 4 anos vai ter um programa que você vai digitar. Você lá na polícia, como é que está sendo isso? De Não. 15 segundos. Não. Pega a minha voz. Você por 15 não, isso é, por exemplo, tem muito golpe na internet que as pessoas pegam a foto da pessoa e através do artifício da clonagem da voz, se pegar 15 segundos da sua voz, ela consegue falar todo um texto. Uma amiga minha foi lá na delegacia porque pensou que era a mãe que estava falando com ela, em vídeo, chamada de vídeo. Filha, eu estou precisando de R$2.000. Ah, mãe, mas R$2.000 é R$2.000. A pessoa do outro lado faz esse tipo de serviço. Então, quer dizer, golpe está aí. Cai quem quer. Agora, daqui a 4 anos, você se pegar certas frases, né? Certas frases, um conjunto de 15 frases, e você jogar no programa, você vai poder fazer um filme. Um enredo todinho, de meia hora. Você, usuário desse programa, vai começar a fazer filme. Já tem uma Né? Não, mas vai ser mais aprimorado e vai estar no mercado aí para você comprar esse sistema por R$100. Olha, Uma coisa inacreditável. Eu me espantei, eu tenho um canal, meu irmão espírita, faz um canal espírita, coisa e tal, aí eu fazia um canal cristão. Aí eu tenho um canal sobre orações, o poder da oração. E eu faço, e eu não entendo quase nada de inteligência artificial, mas eu fiz um sobre Santa Rita, ele tem uns 8 minutos, e se você olha, parece que são atrizes. Verdade. Parece que Uma são coisa atrizes. horrível. E ninguém que aparece ali jamais existiu. E É são pessoas tudo belas. inteligência artificial Santa Rita mesmo. É uma moça muito bonita, tem as crianças, tem tudo. E eu sou incipiente fazendo isso e consegui fazer aquilo. E já tem vários já. Tem uma Que são- loura que são mostraram, Pedro. né? Eu sou a Doris. Já viu uma loura? Já. Ela não existe. Né? Não existe. Oi, gente, eu sou a Doris. Tem uma atriz americana também. Ela nunca falou português. Você não viu isso, não? Tem ela falando inglês. E ela com a mesma boca, o labial. Oi, eu estou com saudade. Olha o microfone. Tô com saudade do... tô com saudade do Brasil. A boca é igual, ela nunca esteve no Brasil. É, inteligência a voz é artificial. humana. Agora, isso é uma questão que é o seguinte, você não tem como parar o tempo, nem parar a tecnologia, isso não existe. Não precisa parar. Você vai ter que tomar cuidado, e eu acho até que a própria sociedade, ela vai, a partir de agora, ser muito mais honesta com ela mesma. Prestar Ela aten- chega vai- num vai prestar momento atenção mais, que os mentirosos vão cair um por um, porque a própria inteligência artificial vai ajudar a desmascarar os mentirosos. Uma amiga minha. E a fazer quem é honesto, se posicionar e aparecer. Não, e esse negócio de inteligência artificial é complicado, porque as pessoas do seu perfil modificam suas fotos, né? Eu tenho uma amiga minha, que ela já tem os seus 70, e a foto dela no perfil era uma gatona. Nossa! Aí o rapaz se apaixonou por ela e marcou com ela, meu irmão. Mas tem a hora da Não, verdade. aí foi a hora da verdade. A hora da verdade. Eu tô esperando a fulano de tal. Sou eu. Não, não é você. Ela tava com uma foto de 40. Mãe, né? meu A mãe irmão. veio junto. Foi velha filha disso, velha filha daquilo. Meu irmão, ela ficou arrasada. Foi num shopping ali perto de São Gonçalo, né? Shopping São Gonçalo. O cara xingou ela. Você é uma falsa, você é uma mentirosa. Você é um oportunista. Meu irmão, o cara arrasou ela. Aí foi pra delegacia. Me procurar, queria fazer registro contra o cara. Eu falei, não vou falar o nome dela. Fulano, olha só. Você vendeu um produto que não é verdadeiro. Você não se mostrou com a bela pessoa que você é. Você já tem os seus 65 anos. Você não é uma jovem de 43, como estava no seu perfil. Então o cara se sentiu humilhado, enganado, né? O que ele fez não está certo. Mas você também tem sua parte de culpa. Você vai querer se expor mais. Ela não fez o registro. Então as pessoas ficam usando esse artifício, né? Para poder até enganar as pessoas. E a pessoa pega a verdade, e a verdade é aquela. Você tem que usar a sua foto. Você tem que botar no seu perfil, né? Quem é você? Senão fica uma coisa difícil, né? Eu acho que a gente caminha mesmo para um mundo mais honesto, nesse sentido. As pessoas... acho que a inteligência artificial vai ajudar nisso aí. Porque eu estava lendo vi ontem o cara falando, 2, inclusive, dizendo o seguinte, se seu filho está hoje fazendo ciência da computação, essa coisa toda, manda ele parar. Porque hoje, no futuro próximo,
tudo vai ser feito pela inteligência artificial. Você tem que voltar ao seu papo natural. Falar normalmente que o que você pedir, a inteligência vai fazer. Você não vai precisar fazer mais nada disso. E aí o outro falando assim, a China está comprando a Kodak. Todo mundo está fazendo hoje gravação em película, porque o digital não suporta o tempo. Então isso vai chegar um momento que vai se juntar a questão da inteligência artificial em fazer tudo por você e ao mesmo tempo você a sociedade necessitar de ter essa coisa que você está falando agora, do coração. Você olhar e dizer, você não vai criar um personagem para fazer as coisas, para falar, para vender. Se você não tiver com o coração imbuído lá dentro, você não vende mais. É verdade. Ninguém vai mentir. Os políticos não vão poder mentir. A turma vai. Mas num pensamento muito romântico, vai acabar com o amor, vai acabar com a honestidade. Não vai acabar. Eu acho Vai ser outra coisa. A gente faz um comercial, efeito comercial, você sabe disso. Acabou o roteirista, o câmera é a dona da loja, o iluminador não tem, o roteiro eu faço na hora. Essas profissões acabaram. Como é que vai ser isso, bicho? Não tem edição, vai na raça, né? E o mundo todo vê. Meus parentes de Israel estão vendo. Então, os repórteres ali, você leva só um telefone bom, né? Que capta tudo, é uma coisa incrível. Acabou tudo, iluminador, roteirista, contra-ré, acabou tudo. Né? E é difícil essas coisas. Isso começa a se ajustar, tem que se ajustar, porque você não aguenta ver porcaria. Mas sabe o que quer dizer? Bicho, mesmo a inteligência artificial fazendo para você, se você não souber pedir para ela não faz direito. Não é porque a gente conheceu o antes e o depois. A gente conhece o computador e a máquina de escrever. Mas o jovem nem sabe que nem sabe que é máquina de escrever. Sabe nada. Daqui pra lá, meu filho. Máquina de escrever. Eu tinha uma Olivetti, cara com 12 anos, pai, que é isso aí? Isso aí. Peso de papel. O jovem não sabe essa parte de trás. Não vai nem saber mais. Verdade. O passado. É daqui pra frente. O microfone na minha mesa. Daqui pra frente. Tem auditório, não tem auditório. Tony, deixa eu perguntar uma coisa agora. Como fã, eu sou seu fã. Vou te falar para você. Eu sou seu fã mesmo. Quando ele falou que você vinha, né, que eu falando, eu não sabia que era o Machadinha, né? Não foi? Tô com o microfone. Eu falei, não sabia que era o Machadinho, que era o Jacinto. Quando você apareceu no Casarão, aquela história do João Maciel, né, no Pinto, olha como é que eu lembro disso. As chamadas eram o Casarão. Televisivo. 3 épocas, não sei o que lá. Então, lá em casa, a gente sempre tinha... A minha família era muito grande, né? Eram 8 tias, 3 tios, fazia almoço sábado, e o Casarão passava no sábado, né? Aí foi a estreia de Casarão. Rapaz, você não sabe o reboliço que você fez lá em casa. As minhas tias, minha avó, quando te via assim, nossa, esse português é muito lindo. A minha tia Léa, nossa, que pão. Eu falei assim, tia, fez. Não, uma coisa não tem nada a ver, mas ele é muito lindo. Rapaz, você ganhou todas aquelas minhas tias todinha. Todas minhas tias, minhas primas, tudo. E depois você foi fazer Locomotiva, né? Você veio de Além-Mar, na casa de um parente seu que tinha um bar que era decadente, né? Tinha a filha daquela Lourdinha, não era isso? E a Gracinha. A Gracinha que era... Oh, meu Deus. Terezinha Sodré. Terezinha Sodré. Bicho, o dia que a Terezinha Sodré fez aquilo... Terezinha, beijo, te amo. O dia que a Terezinha Sodré, aquela pessoa fez aquela sacanagem com você, meu irmão, Terezinha Sodré era pessoa não grata lá em casa. Beijo, Sodré. Beijo, Terezinha. Foi pessoa não grata. Terezinha Sodré nos acompanha. Aí fala assim, nossa, coitado desse rapaz do Machadinho, ele não merece isso. Lourdinha, olha, coisa de doido, rapaz. Elas falando, a gente jogava pôquer, né, víspora. Tinha umas 30 pessoas vendo essa cena. Meu Deus, mas não está vendo que ele é um bom rapaz? Eu falei assim, meu Deus, essa pessoa é doida, né? A Terezinha Sodré, meu irmão, todo mundo, lá vai a bruxa. Como é que a televisão realmente representava muito naquela época? Hoje em dia nós temos várias mídias, mas a televisão realmente, principalmente a Globo, te jogava para
para o mundo, né? Isso. Você sente falta disso? Você se sente magoado de alguma forma? Por exemplo, eu tenho 58 atualmente, eu sei quem você é, né? Mas uma pessoa mais jovem não sabe, está vendo você agora, né? Muitas pessoas que das minhas tias, infelizmente, já faleceram, né? A máquina de escrever, né? Que está sendo... Como é que você se sente? Você se sente triste? Você se sente, assim, magoado? Você ainda é reconhecido na rua? Como é que é essa situação? Desculpa, você é um cara que eu já vi que você me ganhou na palavra. Você me vende até geladeira para esquimó. Você tem um dom da palavra, não é não, gente? O cara até é um cara fenomenal. Eu estou sendo sincero com você. Eu sabia que você era uma pessoa inteligente, que eu já tinha te visto no TikTok, que eu também faço um TikTok, já tinha te visto. E vi que você é um cara inteligentíssimo. Como é que você vê essa situação, esse problema, negócio de não estar atuando, esse problema? Me explica um pouquinho isso, como é que é o seu dia a dia, como é que você vê isso? Tá bom, olha, primeiro me senti da família lá, todo mundo lá, e também para a Terezinha, A rua toda. Um beijinho. Aquela locomotiva parava. Foi, olha que ela fez, bom, foi a primeira novela colorida do horário das 7 Exatamente. e que deu mais audiência que a das 8, mas não só aqui, o Silvio Santos, eu nem me lembrava, depois quando contaram, eu me lembrei. O Silvio Santos tinha a novela Éramos 6 e ele mudou o horário da Éramos 6 dizendo assim você pode assistir Locomotivas. Não é? De tal maneira, aquilo tinha aquela... Era o advento da televisão a cores, era Sharp, lembra? Era Sharp. Aí minha avó comprou essa Sharp, meu irmão, era a rua toda para ver a novela, Locomotiva. Tinha umas 30, 40 pessoas, fazia café, fazia bolo, uma coisa de doido. E todo mundo apaixonado por você, os homens, nossa, mas ele é um rapaz trabalhador. Sim, você tem fã? Sim, nossa, ele é um rapaz, recebeu rapaz carta de algum trabalhador, um rapaz que do Recebi bem. muitas. Entendeu? Como é que você vê isso tudo? Cara, é um prazer estar aqui com você, cara. É uma honra. Obrigado, Sérgio, Tá? também por expressares assim, do jeito que estás falando, passando essa sinceridade, toca o coração. Obrigado. Muitas das cartas que eu recebia, como eu falei há pouco, não é? Então imagina um português que estava aqui se sentindo assim, lá abaixo, bullying, não sei o quê. Então eles escreviam. Claro que, bom, vou citar dois extremos. Tanto esse caso aí, que era mais a alegria de ver um Patrício, não é bem, mudar a imagem, como também a outra, uma das que a tia começou a gritar, olha que malvado, como é que pode? Ela me diz assim, olha, Machadinho, porque era por Machadinho, né? Imagina, eu não, financeiramente eu estou muito bem, eu quero ter um filho, mas eu não me preocupo com a criação dele, tenho que encontrar um pai, e não terá pai melhor do que você. Aí quando eu vi a tia dizer aquilo, então eu peguei. Então, quer dizer, havia de tudo, entende? Mas eu via nisso, e até hoje, muito mais um carinho, uma ternura que, num certo sentido, me alimenta. O meu nome é Antônio. Antônio, pela raiz grega, é o que se alimenta de flores, dá pouco dinheiro, mas enfim, aí é que está. Então, isso me alimenta, essas coisas. O problema é a conta bancária, né? Quando você depois tem que... E aí, sim, eu sinto falta hoje não propriamente o reconhecimento pelo que eu fiz, sem ter pedido nada, eu sou comendador da Ordem do Infantão Henrique. Um dia me ligaram dizendo, olha, o presidente de Portugal, o embaixador de Brasília, me ligou, você é comendador da Ordem do Infantão Henrique, pelo que fez pela cultura e tal. Ótimo, porque não foi por amizade, nem pedir nada, foi uma surpresa. Depois, aqui agora, quando os 500 anos da primeira volta ao mundo, teve aqui a secretária das comunidades portuguesas, me deu a medalha de ouro. Ok, quer dizer, isso é muito gratificante. Agora, como é que eu posso quantificar isso? Uma palavra agora muito na moda, monetizar. Aí realmente eu sinto a falta disso, entende? As pessoas, como no teu caso, acabam indo além até do que eu espero. Quando se lembram e mostram esse carinho, até hoje. Muitas vezes você continua lindo e eu digo assim, olha, não é bem o que diz o espelho, mas é bom ouvir. Oh, não, você continua com charme. Eu digo, olha, não sei se... Mas em todo caso agradeço, é bom ouvir. Entende? Porque isso tem, a gente não faz contas, mas imagina, 76, 77, quantos anos?
Então, eu diria que em relação à fama e ao reconhecimento ou não, por parte do público, não tem problema nenhum. Eu fico feliz nos bailes debutantes. Olha o que me aconteceu. Numa empresa, eu fui fazer um congresso. E o pessoal da direção veio me dizer: Tony, tem aqui uma menina, ela queria debutar com você, mas só tinha 14 anos. E o clube não deixou. Às vezes era isso, tinha 20, 25 debutantes, de 15. Se abrisse um precedente para uma de 14, podia ter outras. E então acho que eles decidiram não deixar. E ela chorou e foi assim e tal, e veio nos contar isso. Eu digo assim. E ela vai estar aí? Sim, imagina se ela ia faltar. Disse, então vamos fazer o seguinte. Aí eu combinei, depois da apresentação, então eu vou chamar ela, me preparem aí uma valsa, ok. E não deu outra. No que acabou o espetáculo, então, eu disse, agora tem o seguinte. Há 20 anos, na altura fazia 20 anos, né? Há 20 anos, uma menina que está aqui queria muito dançar a valsa com o Machadinho. Não conseguiu, mas os sonhos não envelhecem. Então, tenho o prazer de chamar. Aí, menino, quando ela se levanta, a turma toda aplaudindo, a orquestra entra com a valsa, eu ajudei ela a subir as escadas, ela estava chorando, eu também comecei, e lá fomos dançar. Isso aí, entende? É assim das coisas marcantes. Isso não, 20 anos depois, é isso mesmo, os sonhos não envelhecem. Então, quando alguém me vê daquela época, me vê, porque a memória às vezes falha, mas o coração nunca se esquece. Entende? Então, eu continuo sendo, num certo sentido, um Machadinho. Ai, como eu fui apaixonada por você. Olha, eu tinha o seu pôster na... Tá bem? Na manchete, né? Então, na manchete contigo. Exatamente. Eu lembro disso. Sétimo Céu. Sétimo Céu. Tudo isso. Lembro. Então, quanto a isso, os anos passaram, mas eu continuo sentindo a mesma ternura e o carinho das pessoas. O que eu sinto pena é que justamente agora os novos diretores e tal, e assim, não sabem nem quem eu sou, e pronto, e o telefone não toca. E eu gostaria, claro, sobretudo no pós-pandemia, como expliquei aqui, de ser chamados para fazer mais alguns trabalhos. Lógico. Agora, o meu problema também é o sotaque, porque eu fiquei carimbado. Os colegas que vêm, eles agora falam do que for. Se é um brasileiro, ele faz. Se é um cara de Portugal, ele faz. Eu não tenho sotaque falando francês. Eu falo francês sem sotaque. Eu fiz uma participação no Santos Dumont, em que eu faço o delegado Deauville, que prende o Santos Dumont, confundi ele com espião. Et là, j'ai pas d'accent. Eu aí não tenho sotaque. Mas em português é o que vocês veem, né? Apesar dos 20 anos na França e de 40 anos de carioquês da mulher no ouvido, a base ainda é da minha terrinha. Então isso também pode limitar. Tony Correia, o nosso técnico ali já me deu um toque, né? Nós estamos nos encaminhando. Esse papo está sendo maravilhoso. Toda essa história que a gente ouviu de você aqui fez uma viagem no tempo, conhecê-lo mais ainda. Também sou seu fã, vi todo o seu trabalho, acompanhei, até a história do Machado eu guardei, entendeu? E você está hoje aqui, nos honra muito, você é um grande artista e que com certeza estará de novo sendo convidado pelos diretores, que tem que abrir as portas para você novamente, porque você merece, e o público merece ter você de novo na TV, no teatro e no cinema. Eu queria que você falasse como as pessoas podem te contratar para os seus cursos, as peças que você pretende fazer, como é que faz? Agradeço, e a oportunidade também. Então, no Instagram, @TonyCorreia17. O meu e-mail também é fácil, é tonycorreia17@gmail.com. Então, se é para um workshop, uma festa de lançamento, algo motivacional, me chame que, em princípio, vai gostar. Se é para trabalhar agora, fazer um comercial, tem aí um teatro, uma peça, menino, então não hesite. Fernando Resch. Eu vou dar uma dica. Eles estão montando Adão, Eva e a Cobra. Desculpe se já tem um Adão, olha só. Que Adão, hein? No momento, é uma dica que eu estou dando, mas já tem um Adão, né? Nunca se sabe, né?
Nunca se sabe. Pois é. Então, uma sugestão, olha aí. Olha, obrigado pela presença. Revê-lo foi melhor ainda. E vamos encontrar algum trabalho, por que não? Né? Bela palavra de esperança. Obrigado, Reis. Shalom, Correia Shalom. Sim. Shalom. Zé Maria Rodrigues. Bom, Antônio, foi um prazer conhecer pessoalmente, saber que você tem essa visão do ser humano, dos portugueses, dos brasileiros, todos nós juntos. E aquela é a verdade. As brincadeiras que a gente fazia com os portugueses não era à toa. Surgiu do bojo, da história, da coisa toda. Mas nós fomos colonizados pelo povo que era mais avançado na época, que era o português, que saiu para o mar. Né? Isso mesmo. A Mas escola de inteligente. Sagres era a NASA da época. E quando dizemos isso, fazemos um favor à NASA. Isso, perfeitamente. Então foi muito bom te conhecer e agora eu vou te procurar lá no Instagram para levar o seu curso também. Zé Maria, obrigado. Sérgio Obrigado pela Papito. gentileza. Tônia, foi um grande prazer. Muito bom ver que você está bem de saúde. Você está feliz, eu vejo que você está uma pessoa realizada, mesmo que tenha com os seus problemas financeiros, mas ver que você está bem consigo mesmo. Isso que é importante, tá? É um prazer muito grande estar aqui com você e espero que o pessoal chame você para trabalhar, que a televisão brasileira está precisando de grandes atores como você. Obrigado, te agradeço. E a todos vocês aqui, eu há pouco, conversando, disse um pensamento bonito. Posso repeti-lo? Claro, Pode. Isso. fica à vontade. Tem 2.500 anos, né, que o Zé Maria também falando daquilo, me disse assim, olha, seria bom não dizer isso. Mas então o conselho para todos, semeie arroz e semeie flores. Arroz para poder viver, flores para ter uma razão de viver. E lembra o que Jesus falou, nem só pão vive o homem. Agora, como no Brasil beleza é fundamental, também dá um toque de beleza. Para ter lábios formosos, fale palavras bondosas. Para ter olhos lindos, veja o lado bom das pessoas. E para ter uma linda silhueta, divida o seu pão com os famintos. Bom, queridos, obrigado. Realmente foi um encanto. O tempo passou. Cara, foi ótimo. Tony Parabéns. Correia, no podcast Alô Rio. Um abraço Muito para vocês. obrigado. Alô, Rio.